gostaria de apresentar o pregador. A plataforma vocês já conhecem, já apresentou aqui dia 28, comissão do Ministério Jovem. O pregador é o pastor Eduardo Batista, ele é líder de jovens da União Norte Brasileira. E agora a pregação na igreja sua, fique à vontade. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Para a pessoa que está do seu lado, diga: você não veio aqui em vão. Você não veio aqui em vão. Para a mesma pessoa, diga: Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler um episódio que é muito conhecido, a partir do verso 30. Se tem alguém perto de você que não tem nas mãos a Bíblia, por favor, aproxime-se dele ou dela para que junto contigo acompanhe a leitura do texto sagrado. Lucas capítulo 10, a partir do verso 30. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Hoje é o seu dia, hoje é o meu dia. Então sinta-se parabenizado e abraçado. O jovem adventista faz parte de um grupo todo especial, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Amém. Se Deus quiser, muito em breve estaremos comemorando esse dia para toda a eternidade. Amém. Estaremos no céu, na grande sociedade de jovens. Aqui é Agapitim. Seremos Agapitim para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Lucas capítulo 10. Se você achou, faz um joinha assim para mim, ó. Dá um sinalzinho bonitinho assim. Legal. Se você não achou, meu irmão, então pede ajuda para alguém aí, mas eu vou ler assim mesmo. A partir do verso 30 diz assim: o Senhor Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Se você já assistiu esse sermão pela internet, pelo YouTube, se você tem um DVD e vai ouvir de novo, eu só lamento por você. Só, tá certo? Então vamos lá. Jesus descia, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. De onde para onde? Bolou aí. De onde para onde? Jerusalém para Jericó. Agora mais bonito ainda. De onde para onde? Jerusalém para Jericó. Só para você ficar mais esperto do que você já é, Jerusalém para Jericó é uma distância aproximada de 19 quilômetros. Eu já tive a alegria de fazer esse percurso. Aproximadamente 19 quilômetros. Vamos lá. De onde para onde? Jerusalém para Jericó. Qual que é a distância aproximada mesmo? 19 quilômetros. Olha como é que você está esperto. Então vamos lá. Então certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, bandidos, assaltantes. Quem já foi assaltado aqui, levanta a mão. Ô Jesus, pensei que... Aí, tá vendo? Depois fala mal só dos carioca, né? Beleza, aquele negócio também não é bonito não. Quem já foi assaltado, levanta a mão. Eita! Então vamos lá. E certo homem caiu nas mãos dos assaltantes, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, Jerusalém para Jericó, aproximadamente 19 quilômetros. E vendo-o, passou de lado. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também apertou o passo e foi embora. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou por perto e vendo o camarada ferido, machucado, meio morto, compadeceu-se dele. E se aproximando dele, tratou dos ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocando sobre o lombo do seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários. Quanto? 1 denário era dinheiro suficiente para 22 homens comerem assim, comer pesado, comer forte. 2 denários, dinheiro suficiente para 44 homens se alimentarem. O camarada deu o dinheiro lá para o dono da hospedaria e disse: cuida desse homem, se alguma coisa gastar a mais, eu vou te indenizar quando voltar. E Jesus perguntou: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o intérprete da lei respondeu no verso 37, o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus disse: vai e procede tu de igual forma. Vamos orar? Segura a mãozinha do seu irmão aí. Aproveita para perceber essa mão perfumada, cheia de creme. Cheia de creme da Avon. Ah, vocês são mais chiques, né? O creme aí é da Boticário. Tudo bem. Vamos orar? Segurou a mãozinha do irmão? Já sentiu os calos aí de não virar concreto? Vamos orar?
Ô Vitor, vem aqui me dar a mão aqui, rapaz, larga esse homem aí, aqui. Estou me sentindo só. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque acabamos de ler a Tua palavra, que conforme Tua promessa nunca volta vazia. Aqui estão os nossos corações abertos, aqui estamos nós sedentos para Te receber. Amém. Tu conheces a vida de cada um de nós, sabes o quanto precisamos Te escutar nessa manhã. Fala, Senhor, tão somente o Senhor. Que Tua palavra caia como uma sementinha no nosso coração e que o solo do nosso coração seja qual terra fértil. Amém. Que essa semente germine, cresça e produza frutos para a vida eterna. Amém. Queremos aproveitar e pedir perdão pelos nossos pecados. Tu sabes, Senhor, que alguns de nós tivemos aqui uma semana muito difícil e tão unidos como estamos agora, de mãos dadas, queremos nos unir ainda mais com o Senhor. Ao ponto de dizermos, semelhante a Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Fala, Senhor, que Teu servo ouve. Nós Te oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente. O lugar era de onde para onde mesmo? Qual que era a distância? Olha só para você compreender melhor a mensagem, alguns dados históricos precisam ser absorvidos por cada um de nós. Em primeiro lugar, um historiador da igreja primitiva chamado Flávio Josefo, ele disse que essa estrada ficou famosa de Jerusalém para Jericó. E a fama era a seguinte, ela passou a ser conhecida como Estrada Sanguinária. Estrada Sanguinária. Como é que é o nome? Estrada Sanguinária. Sabe por quê? Porque muita gente morria ali sendo vítima de assalto. Os assaltantes vinham, judiavam da pessoa e às vezes tiravam a vida da pessoa. Outro historiador chamado Jerônimo diz que esse percurso era um caminho muito pedregoso. Muitas grandes pedras estavam espalhadas ao longo de todo o percurso. O que os bandidos faziam? Se escondiam atrás das pedras e quando o viajante passava, eles saíam dali de onde estavam escondidos e atacavam o viajante, roubando tudo que tinha e, no caso do texto bíblico, deixando o indivíduo quase morto, todo arrebentado, muito ferido. A Bíblia também diz que um samaritano, um levita e um sacerdote, não nesta ordem, mas na verdade na seguinte ordem, um sacerdote, um levita e um samaritano estavam passando por ali. Dos três, somente o samaritano passou para prestar socorro ao indivíduo que estava ferido. Essa estrada, caminho sanguinário, via sanguinária, onde todo mundo era assaltado, começou a ser evitada pelos viajantes. Ou seja, se eu ia de Jerusalém para Jericó, ou de Jericó para Jerusalém, e tinha que passar por esse caminho, eu pensava assim, eu não vou passar por aí não. Todo mundo que passa por aí é assaltado, eu já ouvi muita história, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar outro caminho. E eles davam a volta por um lugar chamado Belém. Aumentavam o percurso em aproximadamente 8 quilômetros, mas era melhor você andar por um caminho mais longo e mais seguro do que apanhar um atalho e pedir para ser assaltado. Então, normalmente era mais prudente você pegar um caminho mais longo, dando a volta por Belém. Quer você fosse a Jericó, ou quer estivesse vindo de lá. Então, assim funcionava este percurso nos dias de Cristo. Ok? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Se você entendeu, faz o joinha aí. Qual a distância mesmo de Jericó para Jerusalém? Era conhecido como estrada? Um caminho cheio de... Os bandidos se escondiam ali por trás do indivíduo. Facilmente era assaltado se estivesse viajando por ali. Eu sou do Rio de Janeiro. Ninguém é perfeito, né? E eu morava num lugar chamado Jardim Paraíso. Jardim o quê? Paraíso. A palavra paraíso remete à nossa memória, um negócio bonito, né? É um lugar legal, Jardim Paraíso. Só que se aquilo era o paraíso, eu não preciso conhecer o inferno. Pensa num lugar ruim, Jardim Paraíso. Fica em São João de Meriti, Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. No dia que você for ao Rio de Janeiro, visita lá. Vai lá, dá uma volta lá, você vê o que é inferno. E eu morava ali. E dali eu saí para fazer teologia no ano de 1994. Eu já namorava com a pessoa que hoje é minha esposa, Eliane. E sentindo o chamado de Deus, eu peguei a carta convite que recebi da escola do IAN na Bahia, virei para ela e disse, querida,
eu tenho que viajar. Vai para onde? Eu vou para a Bahia. Vai nada, vou ficar por tempo, 4 anos. Eu vou lá e eu quero te fazer uma proposta. Qual que é a proposta? Eu vou lá, estudo rapidinho, 4 anos, quando eu voltar a gente em casa, você fica aqui me esperando. Proposta boa, né? E ela ficou pensando no que ela iria dizer e finalmente ela disse, eu vou esperar, como é que eu vou perder um partidão igual você, né? Tem gosto pra tudo, né? E não é que ela topou? E eu fui estudar, e a gente fica distante da pessoa que a gente gosta, a saudade aperta o peito, é verdade ou não é? Verdade ou não é? É. Dói. Especialmente os primeiros 6 meses, aquele período de adaptação. E eu ali desesperado, carta todos os dias, aquela coisa toda, o peito ardendo de saudade. Tanto é que quando terminou o semestre, no meu último dia, na última prova, eu fui já com a mala e tudo para a sala de aula. Eu coloquei na porta da sala de aula, fui o primeiro a terminar a prova, levantei, saí correndo, dei tchau para os colegas, peguei a mala, peguei um ônibus em direção ao Rio de Janeiro e fui embora. Cheguei no Rio de Janeiro no dia de sexta-feira, por volta de 2 da tarde aproximadamente, e peguei um ônibus em direção a Jardim Paraíso. Aí fui. Cheguei aproximadamente umas 2h da tarde em casa, fui tomar um banho e fui encontrar-me com a minha amada. 6 meses sem vê-la. Enquanto eu tomava meu banhozinho, me preparando com os meus aromas todos especiais, comecei a ouvir uns barulhos interessantes. Pá! Pá, pá, pá! Será que é fogos porque eu cheguei? Claro que não. Eram tiros. E em plena luz do dia estavam executando um colega que cresceu jogando bola comigo na rua. Por dívida junto ao tráfico de drogas, ele foi assassinado. Eu peguei a bicicleta, passei pelo portão, tomei a rua e agora eu tinha 2 caminhos. Número 1, eu podia dar a volta lá na Vila São João e aumentar o percurso até a casa da Eliane uns 6, 7, 8 quilômetros, aproximadamente. Ou eu podia entrar dentro da favela do Dique, cortar caminho, chegar rapidinho e matar a saudade, porque afinal de contas há 6 meses eu não a vi. Vou pelo caminho mais longo, mais seguro, ou vou pelo caminho mais curto, porém perigoso? O que eu faço com tanta saudade no peito? O que você acha que eu fiz? Caminho mais longo ou caminho mais perigoso e curto? Hã? A gente já se conhece tão bem. Tão pouquinho tempo, tem 5 minutos que eu estou pregando, a gente já se conhece tanto. Atravessei a pontezinha de madeira, entrei na favela e, irmãos, um deserto. Absolutamente ninguém na rua. Eu fiquei espantado. Será que houve, gente? Ninguém na rua. O problema é que os bandidos que mataram o meu amiguinho, eles deram uma ordem. Aê! Ninguém na rua, hein? Se alguém for apanhado na rua, vai morrer também. Quem é que estava lá pedalando à toa? Tranquilão. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu aproveitei que estava tudo deserto e pedalando a toda velocidade, ao máximo. Beleza, eu vou chegar mais cedo e vou rever minha namorada. Que bênção! Bênção. A saída da favela era uma curva para a direita. Eu vim a toda velocidade. Do jeito que vim, foi do jeito que eu entrei na curva. E não percebi que os bandidos que executaram meu amigo estavam ali, proibindo a entrada ou saída de qualquer pessoa. Do jeito que vim, infelizmente uma tragédia aconteceu. Eu atropelei o bandido que estava no meio. A roda dianteira da bicicleta entrou no meio das pernas do cara. Ele caiu para um lado, eu caí para o outro. Ele levantou aborrecido, chateado comigo, e colocou as 2 pistolas no meu abdômen, enquanto eu estava no chão. Ele deu uma apertada e falou assim: "Você quer morrer, moleque?" Eu deitado no chão, ele disse: "Não!" Quem é que quer morrer? Se você quer morrer, você está com depressão, tem que se tratar, filho. Ô, gente, eu não estava com depressão, estava com saudade. Eu disse: "Eu não quero morrer, se eu morro ali, meu irmão, como é que eu vou ver minha loura?" Olhei para ele e disse: "Não, claro que não. Ele levanta que eu vou te matar." Pensei comigo rapidinho: não precisa levantar para matar aqui mesmo, né? Mas eu me levantei e ele disse assim: "O que você está fazendo aqui?" Eu contei rapidinho: "Olha, eu acabei de chegar de viagem da Bahia, estou passando por aqui pelo caminho mais rápido, em direção à casa da minha namorada, eu só quero rever, daqui a 6 meses eu não a vejo." "Quem é você? Tá, nunca te vi aqui, não."
some da minha frente, moleque, antes que eu te mate. Irmãos, eu peguei a bicicleta e nunca pedalei tão rápido em toda a minha vida. Mas antes ele me fez uma pergunta. Porque quando ele me disse assim, eu vou matar você, eu disse, não me mata não, moço. Ele, por quê? Eu falei, porque eu sou crente. Crente não morre, então um monte de crente morrendo todo dia. Verdade ou mentira? Que bobagem que eu falei. Aí ele veio para mim e falou assim, prova que você é crente. O rosto nunca ajudou. Como é que você prova que você é crente? Eu tinha uma sacola no guidão da bicicleta, um presentinho que eu estava levando para a namorada. Ela sempre trabalhou com crianças e eu estava levando um fantoche para ela, um bonequinho que se enfia a mão dentro assim. Aí eu pus a mão dentro do bonequinho e comecei a mostrar, isso aqui eu uso para papai escolinha da igreja. Não me mata não, é a única coisa que eu tenho para te mostrar que eu sou da igreja. Ele mandou, some daí, vazei. Pensando na velocidade, se naquele dia eu podia alcançar o índice para ir para as Olimpíadas. Atravessei as 3 pontes que davam acesso ao Belfort Roxo, entrei na primeira rua esquerda, rua 6 de dezembro, número 62, bati na porta. Lá veio minha namorada, depois de 6 meses sem a ver. Quando ela veio, percebeu que eu estava diferente. Eu estava tremendo demais. E ela percebeu que eu estava pálido e todo suado. E as pessoas tomavam o caminho de Jerusalém para Jericó, porque era o caminho mais rápido, porém era o caminho mais perigoso. E todos os que tomavam aquele caminho o faziam, porque não queriam dar a volta lá por Belém, que era o caminho mais seguro, porém mais longo. Como é que pode? Muitas vezes na nossa vida a gente acaba apanhando caminhos que são muito perigosos por conta da nossa pressa. Andamos apressados demais, a vida tem sido muito corrida, os compromissos estão aí se amontoando diante de nós e você tem estado numa correria louca. Todo dia é assim, faz muita coisa o tempo todo e no final do dia é uma sensação de que ainda ficou alguma coisa por fazer. Verdade ou mentira? Se você não está correndo de um lado do outro, vai caçar o que fazer, meu filho. Vive. A vida tem sido muito agitada e nós estamos sempre muito ocupados. Sim ou não? Sim. Dona de casa nos seus afazeres domésticos, você lá na construção civil, você lá no seu ambiente de trabalho, no escritório, na empresa, em qualquer lugar. Estamos correndo muito de um lado para o outro. Infelizmente, por causa disso, estamos tomando alguns caminhos muito perigosos. Pastor, qual é o caminho perigoso que eu estou tomando? Por causa da pressa, você não ora como você devia orar. Você não lê a Bíblia como você devia ler, você não faz culto com os teus filhos, não faz culto com a tua família. Você não dedica tempo para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam apenas acrescentadas. É a correria dos tempos modernos e às vezes a gente ainda fica se confortando, sabe? Ó, pastor, eu sou realmente muito ocupado, eu não tenho tempo para mim. Pastor, eu creio que a Bíblia é a palavra do Senhor, eu não estou tendo muito tempo para ler não, sabe? Mas eu acredito que ela é a palavra inspirada de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Eu creio, pastor, não tenho muito tempo não, mas eu creio. Ou você diz, pastor, eu creio que a oração é a respiração da alma, é falar a Deus como se conversa com um amigo. Eu acredito muito no poder da oração, inclusive a oração intercessória que a igreja pratica, a oração intercessora, alguns como chamam. Eu creio, pastor, eu acredito. Eu não tenho muito tempo para orar, mas eu creio que isso é um princípio. Eu creio. Isso não abala a minha fé. Eu não tenho muito tempo não, mas não abala a minha fé não. Ah, é? Sabe quem está batendo palma para você? É o inimigo das nossas almas. Porque me desculpa, por que adianta você acreditar que teus filhos são tesouros de Deus se você não tem tempo para eles? Por que adianta acreditar que isso aqui é a igreja de Deus se você não se dedica para isso daqui? Por que adianta acreditar que a Bíblia é a palavra do Senhor se você não a lê? O que adianta acreditar que a oração é a respiração da alma se você não ora? Os princípios não têm o menor valor, o menor significado se nós não acreditamos tempo a estes princípios. Se você diz que crê, então viva em função disso. Se você crê na volta de Jesus, respire isso. Se você acredita que tua família é presente de Deus, dedique-se a ela. Se você acredita que a Bíblia é a palavra do Senhor, leia todos os dias. Se você crê que a oração é a respiração da alma, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Caso contrário, não adianta nada você acreditar em coisa alguma. Que estrada perigosa! Que caminho perigoso você está tomando? Facilmente o diabo te assalta, o diabo te machuca, te joga no chão, deixa você todo arrebentado, porque você anda muito apressado e não
está abraçando aquilo que verdadeiramente é verdade, ou se abraça ou abraça de modo superficial, porque não dedica tempo suficiente para isso. Como está a administração do teu tempo em relação às coisas sagradas de Deus, que são as coisas eternas que mais importam no final das contas? E sabe de uma coisa? Muitos estudantes da Bíblia concordam que o sacerdote estava passando pelo caminho perigoso. Pastor, o que ele estava fazendo ali? Todo mundo evitar pressa. Pastor, o que o samaritano estava fazendo ali? Isso é um caminho que todo mundo evitava por causa do alto índice de assaltos. Pressa. Pastor, o que estava fazendo ali o levita por aquele caminho? Pressa. Tomaram um caminho perigoso por conta da pressa. Não precisa correr esse risco. Ora, irmão. Gasta tempo com oração. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer, então você tinha que orar mais. Pastor, eu tenho muita coisa hoje em dia, não estou com tempo para ler a Bíblia, devia ler mais. Porque é o momento em que você dedica para a oração e para a leitura da palavra através da comunhão, que você se prepara para os desafios. Porque enquanto você está orando, Deus já está indo à frente resolvendo as suas coisas. Amém. E aí, tudo se torna mais fácil. E o tempo que você acha que você perdeu, na verdade você adiantou, você ganhou, porque Deus vai à frente resolvendo tudo para você, para a honra e glória dele. Sabe de uma coisa? Me passa o sacerdote vindo lá de Jerusalém do templo, porque a maior parte dos sacerdotes que trabalhavam no templo em Jerusalém, a maior parte deles moravam em Jericó. Estava voltando para casa, morava provavelmente em Jericó, e estava apressado. Ao ver o ferido, olhou para ele e rapaz, ó, não tem tempo para te cuidar não, vai embora. Foi embora, apertou o passo. Depois veio o levita da mesma forma, apertou o passo e não parou para socorrer a pessoa que estava ferida. E eles estavam vindo de Jerusalém, eles estavam vindo do templo. Lá no templo, eles estavam mexendo com as coisas de Deus. O sacerdote era aquele que oficiava o sacrifício do cordeiro. O cordeiro representa Jesus Cristo, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 29 vezes no livro de Apocalipse ele é chamado de Cordeiro de Deus. Eles estavam vindo do templo, eles estavam manuseando o cordeiro, eles estavam em contato com o cordeiro, eles estavam em contato com as coisas de Deus, e daí estavam em contato com as coisas de Deus, mas as coisas de Deus não o haviam ainda transformado de verdade a vida deles. Por quê, pastor? Porque como é que Jesus transforma a minha vida e eu estou me lixando para o irmão que está ferido perto de mim? Como é que Jesus transformou o meu coração e não me importa o mal-estar que o meu irmão está submetido? Que transformação é essa? Que cristianismo é este? Em contato com as coisas de Deus, mas não transformado por elas. A pessoa que tragédia, você é 10, 15, 20 anos na igreja e muita coisa não mudou na tua vida ainda. Que coisa, você está 30 anos na igreja e ainda não deixou de ser um marido estúpido. Você está 15 anos na igreja e ainda não parou de ser mal educado. Você está 10 anos no evangelho e ainda não parou de ser mentiroso. Você está 20 anos no evangelho e ainda não conseguiu largar a pornografia. Em contato com o evangelho, mas o evangelho não transforma a tua vida. O que está acontecendo, meu irmão? Você continua sendo o mesmo indivíduo mau, ruim, invejoso, fofoqueiro que era antes de conhecer o evangelho. As coisas não estão mudando. É Deus que não está agindo ou você que não está permitindo a ação de Deus na sua vida? Alguma coisa precisa mudar, porque o Evangelho é o poder de Deus que entra na nossa vida, é a dinamite que faz nos explodir o velho homem e o eu. Morremos para o mundo, nascemos para uma nova vida, e se essa transformação não está acontecendo, caia ajoelhado diante da presença do Rei do Universo, que Ele vai mudar você. Porque é uma tragédia estarmos em contato com as coisas de Deus e não sermos transformados por ela. Como é que pode? E lá vem o sacerdote, não para socorrer o irmão. Lá vem o levita, não para socorrer o irmão. E Jesus coloca de propósito o samaritano na parábola. Eu estou suando, pode deixar suar, não precisa de água, não precisa de nada, deixa arder. Ninguém me socorre, ninguém vem aqui, senão eu expulso. A água tem ali, é minha, eu trouxe. Beleza? Ninguém chega perto de mim. Grava aí, irmão. Depois faz dever de pirata, né? Jesus colocou de propósito o samaritano na parábola. Por quê? Judeus e samaritanos não se entendiam. Você conhece a história. Você sabe que o reino de Israel estava dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino do sul chamava-se Judá, capital Jerusalém. O reino do norte chamava Israel, capital Samaria.
e eles não se entendiam. Era uma briga louca, ninguém conversava com ninguém, e a culpa maior era dos judeus de Jerusalém, porque se achavam melhores do que o pessoal de Samaria. Sabe por quê? Os samaritanos em 722 a.C. foram atropelados pelos assírios. E aí o pessoal aqui de Judá começou a olhar para o pessoal de Samaria e vocês não prestam mesmo, hein? Tá vendo? Com a gente não aconteceu nada porque nós somos filhos fiéis de Deus, nós somos descendentes de Abraão. Vocês não, aconteceu com vocês porque Deus abandonou vocês, vocês não são fiéis. Nós somos melhores do que vocês, porque nós somos servos fiéis de Deus. Vocês são ímpios que foram consumidos pelos assírios. Então eu não me misturo mais com vocês. Judeus aqui de Jerusalém não se misturam mais com os judeus de Samaria. E a coisa se tornou tão veemente que os judeus de Samaria passaram a ser considerados como porcos, imundos, proibidos de se aproximar. Olha o que Jesus faz: colocou o samaritano na parábola. Por quê? Porque o santo, todo-poderoso, sacerdote, cheio de privilégios, não parou para socorrer o ferido. O levita, santo, maravilhoso, não parou para socorrer o ferido. Agora o porco imundo do samaritano, que não valia nada, um traste de ser humano, ele para e socorre o ferido. Qual é a lição? É que você tem que parar de se sentir tão mentido, porque você faz parte da igreja remanescente, porque você tem a verdade, porque você é guardador do sábado. Sai daqui, irmão. Porque você faz parte da igreja remanescente, você é o privilegiado. Enquanto você fica se regozijando com os teus títulos, o que devíamos fazer de verdade a gente não faz. Tem muita gente que de repente não tem a tua luz, que está fazendo mais por aqueles feridos que estão na estrada da vida do que nós que nos intitulamos tutores da verdade. O que a gente tem que parar é parar de falar e fazer mais. Estamos aqui trancafiados em 4 paredes neste momento. As pessoas que precisam escutar o Evangelho estão lá fora. Você precisa, mas você já conhece, você já aceitou, você já é convertido. Talvez tenhamos uns 2, 3, 5 ou 6 visitas aqui. E quantos que precisam ouvir a mensagem estão lá fora? Será que não chegou a hora de sairmos de dentro dos nossos templos e irmos aonde as pessoas estão? Nas praças, nos ônibus, nos hospitais. Eles precisam ouvir, eles estão feridos, eles estão machucados pelo pecado, estão judiados pelo inimigo, e nós precisamos passar na estrada da vida para socorrer essas pessoas. E aí toda a juventude é conclamada para um dia de ação global, toda a juventude é conclamada para a realização de algo diferente, para você ir e mostrar para as pessoas que estão feridas o sentido real da nossa fé. E o que você vai ficar fazendo? Vai ficar aí se regozijando, porque eu sou adventista do sétimo dia, porque isso, porque aquilo, e o que tem que fazer não faz? Então, se você crê, mas não vive em função do que crê, a tua crença, ela absolutamente não vale mais nada. Somos chamados a uma vida de ação, a uma vida de privilégios, sim. Guardamos os mandamentos de Deus, temos o testemunho de Jesus, somos a igreja remanescente, sim. Somos privilegiados, somos. Estamos aqui diante da presença de Deus, estamos. Mas estamos aqui para quê? Para permanecer? Não. Para sairmos daqui e fazermos a diferença no mundo onde nós estamos. Porque pregar o Evangelho não é esperar as pessoas virem até nós, é nós irmos aonde elas estão e apresentarmos o bom samaritano que cura e restaura a vida. Aliás, quem é o samaritano da parábola? Muita coisa se diz a respeito, mas eu creio particularmente, isso tem sido a opinião de muitos estudiosos da Bíblia, que o samaritano na parábola, na verdade, é o próprio Senhor Jesus. Ele, Jesus, deixou os céus e veio aqui na estrada da vida para apanhar você todo arrebentado, assaltado pelo inimigo, judiado pelo mal. Quem era você antes de conhecer o Evangelho? Todo machucado pelas feridas do pecado. Você era um alcoólatra, você era um dependente químico, você tinha sua vida toda destruída, deteriorada, você estava vivendo uma vida sem perspectivas para com o futuro, porque não havia esperança no seu coração, e o diabo judiava de você, o diabo machucava você, e o bom samaritano Jesus veio, resgatou você, e te trouxe para a hospedaria,
A Bíblia diz que ele, o bom samaritano, pagou para o dono da hospedaria o preço e disse: olha, está pago, eu quero ver as feridas deste homem curadas, está pago. Glória a Deus por isso. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus veio aqui nessa terra e pagou o preço para que as minhas feridas fossem curadas. Eu não preciso ter mais feridas. O Senhor Jesus me cura, porque o preço foi pago na cruz do Calvário ao ser derramado o seu sangue. Glória a Deus por isso. Amém. E agora eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Quais são as tuas feridas? O que anda machucando você? O que anda incomodando você? O que anda te roubando a paz, te tirando o sono? Será que é a tua ferida, o teu casamento que está indo mal? É o teu filho que está afastado da igreja, filtrado no mundo das drogas? É os teus filhos que foram escravizados por alguma promiscuidade? O que está fazendo você chorar? Qual que é a tua ferida? Um câncer que bateu na tua porta? Você tem um parente, um ente querido que agora está encarcerado? Qual é a ferida que te incomoda? Alguém traiu você? Alguém puxou o teu tapete, te passou para trás? Qual é a ferida que te atormenta? Fica tranquilo, o bom samaritano está aqui nessa manhã para curar você. Amém. Ele tem um poder restaurador extraordinário e ele pagou o preço para ver você bem. Aliás, eu quero te dizer uma outra coisa. Você, jovem querido, que me assiste, que me ouve nesse dia, às vezes somos iludidos para acreditar que lugar para curar as feridas da alma é aí fora. Vamos beber para curar as feridas da alma. Vamos para uma balada para curar as feridas da alma. Vamos aí nos aventurar nas trilhas do mundo e no pecado para ter a nossa vida estabilizada. Querido, lugar de curar feridas não é na balada. Lugar de curar feridas não são nas drogas. Lugar de curar feridas não é no meio da promiscuidade. Lugar de curar feridas é aqui na hospedaria constituída por Deus através do preço que foi pago, o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É aqui que você vai encontrar a cura para a tua alma. Agora eu quero te dizer uma coisa. Essa hospedaria aqui, ela é passageira. Por quê, pastor? Lembra do que Jesus disse? Não se turbe o vosso Coração. Credes em Deus, credes também? Em mim. Na casa do meu pai há muitas? Moradas. Está falando da hospedaria lá. Ó. Na casa do meu pai há muitas? Moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria? Sim. Pois vou preparar-vos um Lugar. Quando eu for e vos preparar-vos um lugar, virei? Para que onde eu estou, isso aqui é provisório. Daqui a pouco nós vamos para o céu e depois estaremos eternamente na terra. Amém. Hospedaria eterna. Quem quer ir, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Mas para isso, ele precisa curar teus feridos. Eu já conheci muita gente ferida e obviamente você também. Talvez sejamos nós um dos muitos feridos que compõem o planeta Terra. Mas eu tive assim uma infância bem dura, sabe? Minha mãe nordestina foi para o Rio de Janeiro tentar a vida. Lá ela conheceu o Reginaldo, se apaixonou, foram viver juntos. Como resultado desse relacionamento, eu nasci. Quando eu tinha 1 ano e alguns meses de idade, meu pai, que trabalhava em construção civil, sofreu um acidente, caiu do 3º andar e perdeu sua vida. A minha mãe agora não tinha mais ali como se manter no lugar onde estava, e foi despejada de onde estava, por não ter condições financeiras para pagar, e na ocasião eu estava doente, e ela começou a perambular pelas ruas do Rio de Janeiro comigo no colo. Algumas pessoas, tentando dar uma solução, propuseram para ela que eu fosse entregue a uma instituição de caridade e que ela fosse tentar a vida de alguma outra forma, e para isso ela tivesse que ser prostituída. E ela ficou ali nas ruas do Rio de Janeiro durante um bom tempo. Até que ela conheceu o senhor Antônio, com quem se envolveu, e por uma questão de conveniência, de necessidade, não por sentimento, eu morar junto com esse camarada. E como é que você vai ser feliz se você for morar junto com alguém só por uma questão de necessidade e não de sentimento? É difícil. E as coisas foram piorando, porque o senhor Antônio, ele se mostrou uma pessoa muito violenta, um alcoólatra. Bebia, chegava em casa bêbado, quebrando as coisas, agredindo as pessoas. O tempo foi passando, como fruto desse novo relacionamento da minha mãe e minha irmã nasceu, Jaqueline, o nome dela.
E fomos crescendo neste ambiente conturbado de traições, de brigas, de violência, de alcoolismo. Um inferno. Minha mãe vivia chorando, sabe? Eu olhava para ela, vivia nos cantos aí da parede chorando. Eu me aproximava: mãe, o que está acontecendo? Sai de perto, você não sabe nada da vida, não fala comigo, deixa quieto. E tentava às vezes um tipo de aproximação, mas uma revolta ia crescendo no nosso coração em função daquele quadro triste que a família se apresentava. E minha mãe encontrou uma válvula de escape na cabeça dela. Ela começou a frequentar o espiritismo, ao centro de Umbanda, começou a se dedicar mais àquilo e vivia fazendo feitiçaria e trabalhos para acalmar e apaziguar o meu padrasto. Montou um altar em casa e era submissa às reuniões regulares, semanais, uma dedicação tremenda, completa, absurda, mas absolutamente nada melhorava, muito pelo contrário, e ia de mal a pior, porque quando você serve a Satanás não tem nenhuma perspectiva de esperança quanto ao futuro, e muito pelo contrário, é só destruição e ruína. Ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia já apresenta isso. Se você o serve, é assim que será a sua vida, em função de destruição. Aos 14 anos de idade, eu me batizei na igreja adventista, porque conheci o Evangelho através do YouTube dos desbravadores. Comecei a frequentar a igreja e conheci o bom samaritano chamado Jesus Cristo. Poxa, ele pode curar as feridas da Dona Maria, minha mãe. Eu fui mostrar para ela a pessoa de Jesus Cristo e ela disse: você não sabe de nada. Da minha vida cuido eu, deixa que eu resolva. Uma pessoa muito machucada, muito ferida. E o tempo ia passando e cada vez mais minha mãe se entristecia. Um dia o senhor Antônio chegou em casa, dominado pelo álcool, totalmente violento, só que nesta noite ele foi um pouco mais longe, porque ele tentou abusar sexualmente da própria filha, tentou abusar da minha irmã. Minha mãe, não suportando mais isso, ligou para a polícia, e nesse dia a polícia veio, levou o seu Antônio, bateu muito, o levou e nunca mais nós o vimos. Até hoje não se sabe a notícia dele. Sabe, eu entrei na igreja, fiz teologia, e minha mãe continuava no centro espírita. E era uma frustração para mim, como pastor, ministro do Evangelho, ter uma mãe macumbeira. Que coisa mais estranha. Às vezes eu pregava em alguma igreja, o pessoal: sua família é da onde? Sua mãe frequenta aqui a igreja, sua mãe é bíblica, sua mãe frequenta a igreja. Não frequenta a igreja, sua mãe é da macumba. Situação estranha. Pastor e a mãe macumbeira. Meu Deus do céu. Eu orava pela minha mãe, sabe? Aliás, eu passei 16 anos orando pela Dona Maria. Vida destruída. E sabe que um dia minha mãe sentiu uma forte dor no peito? Ela achou que ia morrer. Ela enlouqueceu. Saiu de dentro de casa, foi para o quintal, se ajoelhou, olhou para o céu e começou a orar com aquela dor no peito, pedindo para que Deus a ajudasse. E desafiou Deus. Se o Senhor existe, conforme meu filho me disse, me cura que eu vou te servir. Largo tudo e vou te servir. Amém. Olha o desafio que ela fez. E ela levantou-se ali da oração no meio do quintal, foi lá para a rua. Estava passando um garoto com a Bíblia debaixo do braço. E ela olhou: tu é crente? Aí ele se assustou, sou. Ela agarrou o cara. Vem cá! Segurou: vem aqui dentro de casa, vem orar por mim. Peraí, dona, vem aqui, peraí, dona, vem aqui. Arrastou o camarada para dentro de casa. Pegou a mão do camarada, pôs na cabeça dela: ora por mim! E o camarada assustado, jovenzinho assustado, orou por ela. E não é que a dor desapareceu? Ela falou: vou para a tua igreja. Foi. E daqui a um tempo ela me liga: eu falo, filho. Eu falo: mãe, beleza, beleza. Bom, aí. Aí então eu estou sentado. Estou entendendo. Senta que eu quero falar um negócio. Não, mãe, tem que ter para falar. Senta, não, mãe, então fala bem. Senta, mãe, eu vou ficar em pé. Fala o que tu quer falar. Entrei para a igreja. 16 anos orando por isso. Irmão. Entrei para a igreja, meu filho. Nossa, que bênção, né? Coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Olha, já falei com o pastor, está tudo certo, você vai fazer meu batismo. Sério, mano? Vai ser um prazer. Qual a igreja que tu está mesmo? Estou na Assembleia de Deus. Então, nossa, mãe, que legal. Eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus. Um dia desse eu estava no Rio de Janeiro e o
pastor presidente das Assembleias de Deus do estado do Pará ligou para mim, do sul do Pará, pastor Salles Batista. Sou o pastor Eduardo? Sou o pastor Eduardo. Pastor, eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja. Eu olhei o número assim. Que número é esse, gente? Qual que é a sua igreja, pastor? Ah, fica aqui em Marabá, no sul do Pará. Que legal e tal, não sei o quê. Eu sou aqui o presidente das Assembleias de Deus, eu tenho 18 mil membros. Que legal, pastor. O senhor quer que eu vá pregar na sua igreja? Quero. O senhor sabe que eu sou pastor adventista? Sei sim. Mas eu quero que você venha pregar aqui, você prega igual pentecostal. Eu, tá bom. Tem certeza? Tem, foi. Então tá bom. Ó, que dia que o senhor quer? Eu quero um dia de segunda-feira. Ele pagou uma passagem aérea, eu saí do Rio, fui pregar em Marabá, numa segunda-feira à noite, e tinham 2.000 pessoas no culto de segunda-feira à noite da Igreja Assembleia de Deus. Povo animado, irmão. Povo animado. Fica igual esses adventistas assim, com medo de falar amém, não. Povo rasga um amém com força. O povo dá um glória a Deus com força. E eu fiquei animadinho, fui pregando, eu falava, glória a Deus! Oh! Eles falavam forte, eu falava também, foi uma benção tudo, foi uma benção. Eu fiquei animado, Deus pulinho tudo lá. Fiquei feliz da vida. Aí eu virei o pastor Batista, porque Eduardo Batista, pregando na Assembleia de Deus, dando testemunho de Jeová para toda a Igreja Universal. Amém? Eu estou aí nas paradas. Fiquei amigo do pastor Salles. Esses dias eu conversei com ele, uma amizade assim bem legal. Deus seja louvado por isso. Ele virou para mim e falou assim por mensagem: das duas, uma, ou você vai virar assembleano ou eu vou virar adventista. O pastor está mais fácil virar adventista em nome de Jesus. Amém. Mãe, você está na Assembleia de Deus, né? Tô, filho. Igreja muito boa. Os irmãos são fervorosos, dedicados, muito legal. Mas eu não vou fazer teu batismo, não. É o quê? Eu não vou fazer teu batismo, porque nós cremos nisso. E eu não posso batizar você, sendo que você está acreditando numa coisa que eu particularmente, a Bíblia não afirma que seja verdade. Ela disse: moleque, o que você está falando comigo? Você, meu filho, não vai fazer o meu batismo? Eu não vou. Meu irmão, foi uma sessão de carão. Pensa na mulher: você, seu moleque. Eu falei: tá muito convertido, não. Desligou o telefone na minha cara, pá! Eu que estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Continuar orando, velho. E continuei orando: Senhor, o Senhor já começou a obra, agora seu nome por isso. Continua. E daqui a pouco ela me liga de novo. Fala, filhão, fala, mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? E aí, tá em pé ou tá sentado? Eu paro, irmão, fala logo. Ela senta: não, estou em pé, vou ficar em pé. Senta, fala, mano. Mudei de igreja. Você está onde agora? Estou na Igreja Batista. Já falei com o pastor, está tudo certo, você vai vir fazer meu batismo. Olha só, mãe, eu sou Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Eu não vou fazer teu batismo por isso. O pessoal da Igreja Batista é maravilhoso. É um pessoal que tem um louvor fantástico, a recepção é a melhor que eu já vi na minha vida. Você chega na Igreja Batista e só te falta tomar no colo, te colocar sentado. Senta na Igreja Adventista, nem olha pra tua cara, nem fala contigo muitas vezes. Tu entra mudo e sai calado, o pessoal olha pra você assim. É uma das piores recepções que eu já vi na minha vida. Desculpa, tá? Eu sou muito bem tratado em muitos lugares porque eu sou pastor, mas no lugar onde eu chego, que eu não sou pastor, que não me conhece como pastor, eu entro mudo e saio calado. Nem lugar nem diferenciado pra mim. É uma esculhambação. Que Deus transforme a recepção de nossa igreja em nome de Jesus. Amém. Muito boa, Igreja Batista, mãe. Muito boa, você está num lugar maravilhoso. Então, você vai vir fazer meu batismo? Eu vou não. Moleque! Desligou o telefone da minha cara. Eu que estava orando há 16 anos, que eu queria continuar fazendo? Mas liguei para o pastor, amigo meu lá da região onde eu morava. Pastor, é o seguinte, está acontecendo isso, pelo amor de Deus, visita minha mãe, faz um trabalho especial lá. O pastor foi lá, fez amizade com a minha mãe, estabeleceu um pequeno grupo, começou lá um processo de estudos na minha casa, eu daqui orando, minha mãe lá estudando, e Deus fazendo a obra. Daqui a pouco ela me liga, eu falo: filho, eu falo: mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? Daí pior, tá sentado: para! Fala o que tu quer? Ela falou: mudei de igreja. Eu vi. Você é testemunho de Jeová agora? Ela: não. Estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Já falei com o pastor, está tudo
atrás, batizar minha mãe. Pensa num momento significativo do meu ministério. Pensa numa realização. Sabe aquela pessoa ferida, destruída? Sabe aquela pessoa assaltada pelo diabo e toda machucada na estrada da vida? Essa pessoa não existe mais. Ela chorava. Hoje ela continua chorando. Mas hoje ela chora de alegria por estar na presença de Deus. É uma pessoa super simples, sabe? Não lê, não escreve muito bem. Entrou para a escola, está com 62 anos de idade. Filho, estou estudando. Legal, mãe. Só que eu sou muito inteligente. Mãe? Sou inteligente demais. Eu entrei na escola, já estou na 4ª série. Que escola é essa? Escola boa. Não, é que eu sou muito esperta. Fiz uma prova aqui e eles falaram que eu sou muito inteligente. Minha mãe agora sabe mexer no WhatsApp. Manda mensagem para mim todo dia no WhatsApp. Mensagem de voz. Chique demais. Mas outro dia ela ficou aborrecida, sabe? Trabalho aí na igreja. O que trabalho que é muito ruim? Esse negócio de ser diaboniza. Que isso, mãe? Não é diaboniza, é diaconiza. Não, porque se for negócio do diabo, eu não quero não. Isso aí eu já larguei há muito tempo. Pensa numa pessoa simples. Mas pensa numa pessoa que hoje é feliz. Amém. Sabe quem é a Dona Maria? É alguém que tem as feridas curadas. Amém. Eu não sei quais são as suas feridas nessa manhã, mas uma coisa eu sei: o bom samaritano está aqui. Amém. Ele é especialista para curar as nossas feridas. Amém. Quais são as tuas? Eu quero colocar as minhas feridas nas mãos de Deus. Quero pedir que Ele restabeleça a minha vida para a glória do Seu nome. Quero parar com essa correria louca. Aliás, eu vou continuar correndo feito louco. Mas o que é de mais importante na vida eu vou parar, porque eu quero orar mais. Eu quero ler mais a palavra. Eu quero dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém.